Oi pessoal, o setor financeiro está atravessando um momento repleto de oportunidades. Com a solidificação das fintechs e o progresso do Open Finance, a rivalidade se intensifica e os clientes têm cada vez mais variedades de escolha. A exigência na hora de fazer um processo financeiro pelo celular é a mesma de fazer uma compra, simples e online. A tecnologia nunca desempenhou um papel tão importante na performance das instituições financeiras. Para ajudar as instituições financeiras a prepararem esse novo momento, o estudo de FinFacts tem como objetivo mostrar uma avaliação acerca de como essas entidades estão incorporando o Open Finance no procedimento de onboard desses clientes. Mais de 3.200 conjuntos de dados foram examinados para reconhecer os principais obstáculos de sucesso, possibilidade, de como a tecnologia pode aprimorar esse processo de aquisição. Nesse período, a tecnologia está sendo colocada à prova, mas afinal, como que se comporta a infraestrutura e a experiência do usuário nos sites e aplicativos hoje em dia? Lembrando que eu sou a Tuane Laurino, Head de Growth e apresentadora desse pod que vocês tanto amam, e eu também. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante: descobertas e oportunidades que valorizam o serviço financeiro. A gente está aqui, direto da nave mãe, e para abordar esse tema tão importante, aqui conosco está a Marisa Kinoshita, gerente sênior de marketing do Google Brasil, e a pessoa que foi responsável e conduziu esse estudo. Oi pessoal, eu sou a Marisa Kinoshita, gerente sênior aqui de Google Cloud para Brasil, e queria agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês no podcast da Santo Digital. Muito obrigada de convidar a gente para estar na nave mãe e de participar aqui com a gente. Eu vou iniciar perguntando qual foi a metodologia, como que foi o desenvolvimento desse estudo tão bacana. Boa primeira pergunta, né? Vamos começar aqui do início. Você comentou muito bem ali na introdução. Muito do que a gente levou em consideração para criar esse estudo, primeiro, né, o mercado financeiro ele é um mercado muito dinâmico e um mercado também muito maduro do ponto de vista de tecnologia. Mas dois movimentos estão acontecendo, que faz com que a concorrência ela seja cada vez maior, porque também o consumidor tenha cada vez mais escolhas, né? Então, o primeiro movimento é essa chegada, consolidação das fintechs, e o segundo movimento é essa aceleração do Open Finance, que de certa forma democratiza até os serviços financeiros para parte da população também, né? Mas faz com que a competição aumente. Como você bem colocou, se hoje o principal ponto de contato do cliente com a instituição financeira é um canal digital, todos os players eles acabam ficando em pé de igualdade. E aqui a tecnologia tem um papel muito essencial para definir a performance dessas instituições financeiras. E é por isso que o estudo ele tem esse objetivo de entender como é hoje essa experiência então de contratação de produtos financeiros nas principais instituições financeiras do Brasil. E aí agora falando mais de metodologia mesmo, aqui o primeiro ponto que eu queria destacar é que esse estudo a gente faz em parceria com a RGA, que é a nossa agência parceira aí, que está com a gente desde a primeira edição desse estudo e para outros estudos também para outras indústrias. E, de fato, a gente abriu contas e a gente contratou produtos nos aplicativos das instituições aí que a gente analisou. Alguns disclaimers importantes do estudo. Então, todo o processo ele começa a partir de um não correntista ou de um cliente que não teve um histórico anterior naquela instituição que está sendo analisada. Esse é um ponto super importante aqui para esse estudo. Para esse estudo, a gente começa com 21 instituições analisadas, dentre elas bancos tradicionais e fintechs, e aqui vai o primeiro spoiler. Em uma dessas instituições, apesar dela oferecer o processo de abertura de conta digital, a gente não conseguiu abrir a conta ali 100% nos canais digitais. Então, em várias das descobertas, a gente fala de 20 e não de 21 instituições. A análise também, ela já começa a partir do momento que a gente já está no aplicativo da instituição, clicando ali no botãozinho de contratar. Bom, e o último disclaimer, os dados eles foram coletados de 3 a 25 de abril de 2023. Recente, bem recente. E aí, como você também colocou, no final a gente teve mais de 3.200 dados que foram coletados, que a gente analisou e a gente transformou em 25 descobertas, que para esse estudo a gente está chamando aí carinhosamente de 25 FinFacts.
eu dei uma lida nesse estudo bem completo, inclusive, e cheio de, como você falou, spoiler, mas cheio de notícia que a gente fica chocado, né, assim, tanto positiva quanto negativa, porque é tão maduro quanto não é maduro, né, mistura um pouco dos dois. E aí eu estava vendo uma parte que o estudo divide em uma jornada do usuário dentro do app, né, dessas instituições, a partir do momento que você clica para contratar o serviço, que foi o que você falou. E aí, a partir disso, o estudo revela um dado muito expressivo bem de cara, que é nenhuma instituição, é fato isso, nenhuma instituição solicitou a reautenticação do usuário depois de bloquear a tela. Assim, nenhuma. Esse ponto de segurança e dessas camadas de segurança foram algumas descobertas, algumas análises adicionais que a gente fez para essa segunda edição do FinFacts, né? E de fato, então, só explicando o teste que foi feito, né? A gente estava navegando no aplicativo do banco e propositalmente o avaliador bloqueou a tela, né, do celular. E para entender o que acontece depois que ele desbloqueasse. Então, depois que ele desbloqueou, o que a gente viu é que nenhuma instituição pediu ali a reautenticação para entrar de novo, né, fazer o login ali no aplicativo. Todos eles voltaram a gente conseguiu navegar no aplicativo como se nada tivesse acontecido. E aí aqui fica talvez uma oportunidade, né? Poxa, se eu propositalmente bloqueei a tela do meu celular, talvez isso deveria ser visto como um trigger, né? Para as instituições falar, poxa, aqui talvez eu possa colocar ali, de novo, solicitar ali as minhas credenciais para navegar naquele aplicativo. Segurança, né? Mais segurança. E aí, puxando o gancho nessa parte de segurança, mas uma outra análise que a gente fez, e aqui tem uma perspectiva bacana. 10 de 20 instituições, quer dizer, metade das instituições, já começam a oferecer algumas outras camadas de segurança, como, por exemplo, a geolocalização, a rede Wi-Fi ou até identificador de voz. Então, quer dizer, dependendo de onde, né, eu estiver localizada, se eu estiver, por exemplo, no endereço da minha casa, ou até mais seguro, né, se eu estiver conectado à rede Wi-Fi da minha casa, pode significar que eu estou no ambiente seguro, né? E aí eu posso ter um pouco mais de flexibilidade ali nas transações, por exemplo. Ou reconhecer a voz, identificar a voz e colocar isso como um layer aí de segurança para a última etapa ali de uma transação também que eu queira fazer, por exemplo, né? E a gente vê que metade das instituições já começam a trazer essas outras tecnologias para garantir mais segurança, não só para o cliente, mas para a instituição também, né? Não, bem importante. E eu acho interessante, né, que você entra nesse player de... É um avanço, e aí do outro lado o básico, que é o bloquear, desbloquear, ainda não estava ajustado, né? Mas legal, eu acho que todo mundo está investindo em segurança, ainda mais no momento que a gente está da tecnologia, né? E aí, Má, eu vi que também outra descoberta ligada totalmente à tecnologia é que 19 dessas 20 instituições não apresentam nenhum recurso de acessibilidade no app. E 9 oferecem apenas um canal de atendimento para deficientes auditivos. E aí eu acho que é um ponto de atenção bem importante, porque a gente está falando de inclusão, né? E foi abordado nesse estudo, inclusão. Sim, sim. Esse é um ponto que a gente, como Google Cloud, a gente gosta muito de trazer nos nossos estudos, né? E tanto para as instituições financeiras, né, dentro desse estudo do FinFacts, quanto também a gente tem um outro estudo para retail, né, chamado Flash Black. Esse é um calcanhar de Aquiles e acho que é um ponto que precisa de mais atenção, né? E aí tem um dado que eu gosto muito de falar, né, do IBGE, que o IBGE ele aponta que a população brasileira conta com mais de 46 milhões de pessoas com deficiência. Então, esse é um número bastante expressivo e aí eu acho que as instituições podem olhar e colocar trazer um aplicativo mais inclusivo para que todas as pessoas tenham acesso, mas também do ponto de vista de negócio, eles podem ter ali também uma entrada maior com essa população que hoje tem dificuldades, né? E aqui a análise que a gente fez são de recursos que podem ser simples de serem implementados, né? Então, por exemplo, adaptadores para leitores de tela, os textos mais instrutivos e bem direcionados, ou contrastes nas imagens e até tamanho de fontes e também tradução em libras. E aqui é interessante que a gente tem conversado com alguns players sobre esse ponto. E legal ver que alguns deles, nas equipes, eles já têm pessoas com deficiência, por exemplo, visual, né? Então 100% de deficiência visual. E nesses players a gente identifica que eles usam muito bem, por exemplo, recursos de voz
para acessar comandos e para navegar ali dentro do aplicativo. E aí, assim, de tudo isso que você está falando, a gente entrou num quesito segurança e a gente falou, pô, o aumento da segurança está sendo investido, porque nessa parte do estudo a gente já está falando de frisar como a inteligência artificial também está desenvolvendo e apoiando essas jornadas também dentro da tecnologia, né? E, assim, existem outras formas de usar, né, inteligência artificial a favor de fintechs ou ajudar as instituições financeiras e gerenciar melhor compliance, evitar fraude, melhor decisão, segurança, inclusão. E aí vamos falar de chatbot, né? E aí, no geral, o chatbot ele pode melhorar a eficiência, né? A experiência do cliente, escalabilidade, mas eu vi que dá para melhorar muita coisa. Mas aí a gente entra num quesito que essa parte eu não preciso nem ler, porque é real, a gente vive, que é a parte da naturalidade, né? De um processo humano. E aí eu vi que no estudo revelou que 17 instituições que possuem o chatbot, 5 tiveram uma avaliação ruim na experiência, né? E ainda não utilizaram linguagem natural, que é muito importante. Eu como consumidora, não estou falando nem do outro lado, eu como consumidora, é uma exigência, né, hoje em dia. E você acredita que isso impacta negativamente a jornada do usuário? Eu, na minha opinião pessoal, já estou impactada, mas o estudo mostra isso, tem esse impacto? Sim, sim. Aqui eu vou trazer duas perspectivas, tá né? Bom. Então, uma perspectiva positiva. Quando a gente fez a primeira edição desse estudo, o uso de linguagem natural nos chatbots, ela era muito baixa, né? E ela, de um ano para o outro, ela passou a ser, a linguagem natural, né, passou a ser utilizada por 7 instituições. Então, a gente não precisa nem falar que IA generativa é o assunto do momento, né? Sim. E é legal ver que as instituições financeiras já estão também se movimentando para oferecer isso dentro dos chatbots, né? Mas, como você falou, né, tem os dois lados, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê instituições oferecendo aí já uma linguagem natural, etc., tem uma parte primeiro que não oferece, né? Então, aqui a gente está falando dos 21 players, 17 oferecem, né? Tá, tem quem nem oferece nada, tá? Ainda aqueles que ainda não têm a ferramenta, né, no aplicativo. E das 17, 5 ainda não oferecem linguagem natural. E mesmo as que oferecem, acho que tem bastante oportunidade ainda delas usarem mais a IA. Aprimorarem né? isso. Exato. Tá. Por exemplo, um dos testes que a gente faz é para entender se o chatbot entende emoção. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas falam, pô, gente, como assim, né? E um dos testes, a gente coloca ali no chatbot, por exemplo, uma frase de, estou muito frustrado. Para ver se ele entende que a experiência não está sendo bacana, que ela não está sendo positiva e que faça um transbordo, de repente, para um atendente humano. Legal, né? Legal. Mas isso não aconteceu em nenhuma instituição. Então, mas é uma ideia legal, pessoal. Aproveita a dica. E aí eu acho que pode evoluir ainda isso, né? E aí, puxando de novo o gancho aqui nesse tema de chatbot de atendimento em geral, depois que a gente fez esse teste da emoção, enfim, a gente viu que nenhuma instituição me recomendou ali, já me fez esse transbordo para um atendente humano, a gente pediu proativamente para falar com o atendente humano. E aqui é super importante que as instituições vejam todos os canais de atendimento como um único, né, canal. Nossa, isso é muito importante para a jornada. Cara. Exato. O cliente, ele tá falando com a instituição, ele não tá falando com o chatbot ou com o atendente, enfim, ele quer uma unificação disso tudo, né? A gente tem 17 instituições que oferecem o chatbot, mas só 10 delas permitem que eu peça o atendimento humano. Com o atendimento humano. Exato, dentro da ferramenta. E aí aqui vem, acho que a parte crítica dessa descoberta também. Metade delas, então 5 das 10, demoraram, em média, 30 minutos para começar o atendimento, né? E aí aqui a gente até tem umas discussões com as instituições, poxa, será que aqui, se eu não estou preparado para oferecer esse tipo de serviço, talvez seja melhor até não oferecer. Não oferecer, né? Já oferecer o atendimento humano direto, né? Sim. E 30 minutos é muito tempo. Não, você gera uma experiência negativa, não tem como. Exato. E aí, puxando esse gancho da questão de atendimento, eu acho que a gente tem um episódio passado, pessoal, que a gente fala só de Generative AI e a gente fala de Santa AI. Então, é uma solução que, inclusive, está sendo muito usada, né, para fintechs, financeiro, no geral. É uma solução Santo, que é a Santo que desenvolveu, baseada em GCP, que
é muito bacana e faz toda uma parte, tanto de onboard, de organização, enfim, é bacana, vale a pena. Depois, quem quiser me chama que eu apresento eu diretamente, hein? E aí, voltando aqui no tema, tá? Falando um pouquinho sobre como que tá em alta o Open Finance, é uma grande conquista para o brasileiro, né? A gente vê que a gente se destaca bem nesse cenário, que é bacana. Eu acho que o brasileiro consome bem online, né? E a gente tem se adaptado muito bem a esse novo momento tecnológico, eu acho que com tudo, né? Eu amo compra online, tá? Então, assim, eu acho que com tudo. E a gente tá pronto para usufruir, de fato, de vantagens. Então, eu acho que está sendo cada vez mais competitivo porque o consumidor está exigindo cada vez mais, né? Eu acho que a pandemia, ela traz isso, porque a pandemia, ela forçou e também ensinou, né, muita gente a ser esse consumidor online, né? E eu acho que a galera do financeiro tem que correr para fidelizar e fazer todo esse trabalho, porque a gente tá num marco tecnológico aí que vai ser um desenvolvimento bom. Aí eu vi aqui que 5 de 20 instituições não oferecem o Open Finance para os seus usuários. E aí eu queria saber o que esse dado representa para esse momento, assim. É legal você falar do Open Finance. Open Finance foi a grande novidade dessa segunda edição e é um tema que está na agenda ali como prioridade da maioria das instituições, né? E aí lembrando, né, esse dado é de abril de 2023, né? Em abril de 2023, realmente a gente analisou, né, que 5 de 20 instituições ainda não ofereciam aí o Open Finance nessa etapa de onboarding, né, do cliente. E realmente o Open Finance no Brasil, e aqui de novo vou trazer um dado de abril de 2023, já eram 22 milhões de consentimentos para o Open Finance. E é um número que ultrapassa aí já diversos países, né? Então o Brasil realmente muita coisa. Ele está muito evoluído ali e tanto nos bancos utilizando, nas instituições financeiras utilizando, também na adoção, né, da população, aí Open Finance. E surpreendeu ver que ainda 5 instituições... Nem entra na minha cabeça isso, exato, gente, como faziam os incas, como se faziam os maias, não entra na minha cabeça. E aqui a gente tem um olhar também que pode ser ali talvez pode ser uma estratégia de negócio, né? Mas tem um olhar também que não adianta só oferecer o opt-in, né, para o Open Finance. A instituição ela precisa trabalhar os serviços agregados ao Open Finance. Tá, não vale a pena só ofertar, tem que ser uma oferta positiva, né? Senão acaba gerando uma experiência negativa. Senão o cliente não vai entender por que ele abriu ali as informações, verdade. Né? Sim, faz sentido, né? E aí, se você me permitir, tem três descobertas aqui relacionadas a esse serviço agregado. São bem interessantes, eu aprendi bastante com esse estudo também, aqui das possibilidades do Open Finance. Uma delas é o que a gente chama de PFM, que é o Personal Financial Management, né? Que é uma ferramenta que te ajuda, trabalha como um consultor financeiro mesmo ali. E o que a gente vê é que então, aqui a gente tem 15 instituições, né, que oferecem o Open Finance nesse estudo. Das 15, 6 ofereciam. Então, a gente tem menos da metade oferecendo isso, né? E o PFM, o que ele faz é, por exemplo, se eu tenho investimentos espalhados em mais de uma conta, ele serve como um serviço de agregador, né? Então ele traz ali todos esses investimentos, ele me traz uma única visão e também me ajuda ali a entender a carteira, trabalha mesmo como um consultor financeiro ali, né? E é uma ferramenta, a gente fala muito de principalidade, né, quando a gente está falando ali com o mercado financeiro e com outras indústrias, mas se eu tenho mais de uma conta ali, mais de um aplicativo instalado, é super interessante que eu tenha esse aplicativo principal me ofereça esse tipo de serviços, né? E o PFM é um serviço super interessante nesse ponto de vista de principalidade. E aí uma outra descoberta também tem a ver com realizar transações com o saldo de outras contas através do Open Finance. Essa me empolgou bastante quando eu vi.
que é a possibilidade de você conseguir consolidar também seus saldos, né, de outras contas no seu aplicativo principal e fazer transações também de outras contas a partir do seu aplicativo principal. Nossa, né? bem legal. Isso é bem legal. Bem facilita legal. a vida. Sim. E de novo, né, no conceito de principalidade, é um serviço super interessante, né? Você não fazer com que o seu cliente saia do seu aplicativo. Otimiza tempo, não sai dos aplicativos, Exato. Apoia o consumidor. Não, gostei, esse eu gostei. E aí o que a gente viu é que 8 de 15 instituições oferecem essa possibilidade, né? Então um pouquinho mais da metade ali, mas ainda tem quase que metade que ainda não ofereciam ali quando a gente fez esse estudo. E aí a última descoberta aqui relacionada ao Open Finance nessa parte de serviços é quando a gente fala de crédito. E aí eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro. Olha só! E eu lembro ali que precisava ter um histórico para você começar a receber os seus pré-aprovados ali de crédito, né? Parcelado, sim, principalmente. Né? Tinha isso, né? A famosa capivara, pessoal, tinha isso. E aí, com o Open Finance, você consegue trazer o histórico, né? E ter modelos de crédito muito mais assertivos ali para cada um dos consumidores, né? Cada um dos clientes. E aí no estudo mostrou que só 8 de 15 instituições comunicam com clareza ofertas de créditos atreladas ao Open Finance, né? Então, de novo, um pouquinho mais da metade ali trabalhando o Open Finance desse ponto de vista de crédito, né? E eu acho que pode ser uma oportunidade super legal das instituições trazerem mais todos esses dados que elas vão receber. Solidificando, né? Exato, e personalizando, customizando as ofertas para cada um, né? E isso eu acho que ainda tem um caminho ali para as instituições trabalharem. Tá, eu acho que é um estudo muito bacana porque a gente fica muito feliz, mas a gente ainda vê que tem um caminho pela frente. E eu vou voltar no tema que tem 5 instituições que nem no estudo conseguem. É muita informação. Esse estudo, ele é aberto? O pessoal pode... Ele é aberto, que a gente falou, não sei, acho que de um pedaço desse estudo. São 25 FinFacts. Tá. E ele é um estudo aberto, sim. Então, show, pessoal. Aproveita para acessar, conhecer esse estudo. Lembrando que quando a gente está falando de segurança, de inteligência artificial, de tudo isso, a gente está falando de cloud, a gente está falando de Google Cloud. Então, assim, ferramentas que são atreladas a isso, tá? Aí eu tô entrando bem na parte mais técnica mesmo da coisa. Ferramentas que são atreladas tanto para voz, imagem, segurança, compliance. A gente está falando que o Google é o top nisso, é o primeiro mundo. Quer saber mais, quer conhecer mais, me procura Santo. Sabe que a gente trabalha com transformação digital, o nosso foco é a jornada do cliente. E eu acho que esse estudo agrega muito. Eu já vou chamar toda a minha base, que é de financeiro, vocês me aguardem, porque eu faço questão de apresentar isso daqui. Eu acho que é um estudo que agrega muito. Bom, o Google sempre arrasa, né? Não é porque é o Google, eles sempre arrasam mesmo. Eu gostaria de agradecer o seu tempo, a sua participação. Acho que você trouxe dados super relevantes. E, assim, tava bem nervosa com esse pod de hoje, de verdade, imagina. Assim. É um prazer enorme, de fato, te conhecer. E eu acho que hoje é um marco, tanto para minha carreira, tanto para Santo, de ter essa participação. E, no fim, agradecer mesmo. Obrigada, Má. Imagina, foi um prazer. O bate-papo foi uma delícia. Que bom, que bom. Sim, obrigada pelo convite mais uma vez. Espero aí os ouvintes que tenham gostado também. Clientes, procurem a Tawane, por favor. Isso, venham. Pessoal, a gente fica por aqui. Agradecer a participação de vocês comigo. Me siga lá nas redes sociais, curta Santo. A gente tem até TikTok agora, tá? Olha. O marketing. Eu faço dancinha e tudo mais. Vem com a gente. Obrigada pela participação. Super beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Hey, hey.